Presente perfeito ou passado simples? Se essa dúvida já deu aquele nó na cabeça, saiba que isso é super comum. Hoje a gente vai desvendar de uma vez por todas a lógica por trás de um dos maiores desafios para quem aprende inglês. E o desafio começa exatamente aqui. Os dois tempos verbais falam sobre o passado. Então, por que o inglês precisaria de dois jeitos diferentes para falar de algo que já aconteceu? Onde é que está o segredo que causa tanta confusão? Essa é a grande pergunta, né? A boa notícia é que tem sim uma lógica bem simples por trás dessa escolha. E hoje vamos construir esse raciocínio juntos, passo a passo, para nunca mais esquecer. E aqui está a chave para entender tudo de verdade. O segredo não é sobre quando a ação aconteceu, mas sim se ela tem ou não alguma conexão com o agora, com o momento presente. É isso, a virada de chave é essa aqui. A pergunta principal não é quando aconteceu, e sim qual é a relevância, qual o impacto que essa ação do passado tem no presente. Então, o ponto crucial é este. O passado simples é como uma porta fechada. A ação aconteceu num tempo definido e ficou lá. Acabou. Já o presente perfeito, ele mantém uma porta aberta para o presente, seja porque a ação continua acontecendo ou porque o resultado dela ainda é sentido agora. Para essa ideia ficar ainda mais clara, vamos fazer o seguinte. Vamos analisar a mecânica de cada um desses tempos verbais, um de cada vez. A estrutura do passado simples é bem direta, né? É um sujeito e um verbo na sua forma passada. Simples assim. O foco está todo no que aconteceu e pronto. E o que prende essa ação lá no passado são os marcadores de tempo. Palavrinhas como ontem, semana passada, elas funcionam como uma âncora, sabe? Trancam a ação dentro de um período que já terminou. Agora vamos olhar para o presente perfeito. A estrutura aqui muda um pouquinho com a entrada do verbo auxiliar, o have ou has, e depois vem o particípio do verbo principal. E essa pequena mudança na estrutura, nossa, ela altera toda a perspectiva. E aqui está a grande virada de foco. Com o presente perfeito, o momento exato em que algo aconteceu perde a importância. O que interessa de verdade é a experiência que foi acumulada, a duração de uma ação até agora ou o resultado que ela tem no presente. Certo! Agora que a gente já viu as peças separadas, vamos colocar uma do lado da outra, porque é nesse confronto direto que a diferença fica assim, cristalina. Olha, esse exemplo é perfeito. Dizer I lost my keys yesterday é contar um fato do passado. A ação terminou ontem. Agora, na segunda frase, I have lost my keys, o foco muda completamente para o resultado agora. A consequência é, não consigo entrar em casa. O problema é presente. Vamos ver outro exemplo bem forte. He went to London. Fala sobre uma viagem que acabou, ficou no passado. Mas se a frase é He has gone to London, o significado é que a pessoa viajou e não voltou. O estado atual dela é estar em Londres. A ação do passado define a situação do presente. E para facilitar ainda mais a vida, existem algumas palavras que são quase sempre usadas com o presente perfeito. E isso acontece porque elas, por natureza, já focam nessa conexão com o agora. Palavras como already, yet, ever e never funcionam como verdadeiros sinais, sabe? Elas naturalmente nos levam a pensar sobre experiências de vida ou sobre ações cujo estado atual é o que realmente importa. E a lógica fica bem clara, né? Usa-se o presente perfeito para falar de experiências de vida, como um filme que já foi visto ou um país que alguma vez se visitou, e também, claro, para ações que ainda não terminaram, descrevendo um estado que continua sendo verdade até o momento presente. Então, no fim das contas, dominar essa diferença vai muito além de só decorar uma regra de gramática. Exige uma pequena, mas olha, fundamental mudança na forma de pensar. E essa citação do professor Ed Costa resume tudo perfeitamente. Não é sobre decorar uma regra, é sobre entender uma nova forma de perceber a passagem do tempo. Uma perspectiva que conecta o que já foi com o que é agora. E aqui fica a lição final. A fluência não vem de traduzir tudo ao pé da letra, palavra por palavra. Ela vem de absorver essa lógica por trás da estrutura e pensar diretamente dentro desse sistema, focando sempre na relação com o agora. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Ao entender que um tempo verbal pode carregar não só o passado, mas também o eco dele no presente, como isso altera a maneira de construir ideias e de se expressar em inglês. É um pensamento bem poderoso para continuar a jornada de aprendizado.